Bem-vindo ao mundo delicioso de café da tarde. Está na hora de reunir os amigos, escolher suas cartas e preparar-se para um desafio saboroso. Mas antes de começarmos, você sabia que o jogo Café da Tarde está em pré-financiamento coletivo lá na plataforma Meeple Starter? Sim, essa é a sua chance de garantir o seu exemplar desse jogo incrivelmente divertido. Para isso, basta entrar no link que estou deixando aqui no comentário fixado e clicar em Quero ser avisado. E dessa forma, quando a campanha começar, você será um dos primeiros a saber. Prepare-se, pois nas primeiras 48 horas da campanha vai rolar um super preço promocional, com itens exclusivos e muito mais. Café da Tarde é um jogo de Rogério Menegari, autor também de Dobrões, um jogo bem divertido que já tem vídeo aqui no canal. E agora vamos ver o que tem dentro dessa linda latinha. O jogo Café da Tarde vem nessa simpática latinha. Parece aquelas latinhas que a gente compra de biscoitos. Dentro dela nós temos um manual com as regras do jogo. O manual é bem simples, mas ele é bem explicadinho. Café da Tarde é um jogo de cartas. Nele temos 105 cartas. São 10 tipos diferentes de doces. A panna cotta, pamonha com queijo, Romeu e Julieta, pudim de leite condensado, bolo de cenoura com chocolate, brigadeiro, bolo de rolo, banoffee, bolo red velvet e cannoli. O meu preferido aqui é o cannoli. E o seu, qual é? Cada carta tem seu valor. Esses valores serão usados para a nossa pontuação no final do jogo. A quantidade aqui varia entre 8 e 10 cartas de cada. Além das cartas de doces, nós temos as cartas coringas, que são o chá e o café. O chá valendo 20 e o café valendo 30. Os coringas serão utilizados para fazer combinação com os doces. E temos também cartas especiais. Essa aqui de dividir a conta, que a gente vai distribuir o doce dos outros para nós e para os outros jogadores também. E essa última, que é estamos fechados, para proteger os nossos doces. Vamos ver como tudo funciona junto? Podemos jogar de 2 a 6 pessoas, mas aqui vou simular um jogo para 3 pessoas. Para começar, embaralhamos todas as cartas e vamos distribuir 5 para cada jogador. O restante fica aqui no centro, que será o nosso monte de compras. Abrimos uma carta aqui. Se essa carta não for de doce, ela deve ser devolvida no baralho e abrimos outra. Ou seja, a primeira carta do descarte deve ser um doce. Decidimos quem começa, pode ser aquele que mais recentemente comeu um doce. No nosso caso vai ser este aqui. Na sua vez, o jogador escolhe uma entre algumas ações. Ele pode baixar cartas apenas à sua mão, ele pode baixar cartas à sua mão combinando com o descarte, ele pode roubar os doces já baixados pelos outros, ele pode proteger suas cartas e ele pode dividir a conta, distribuindo os doces de alguém entre todos os jogadores. Vamos ver cada uma delas. A primeira, baixando doces com as cartas apenas da mão. O que significa baixar doces? Devemos sempre fazer uma dupla. Essa dupla deve ser de doces exatamente iguais. Então, aqui, 2 pudins de leite. Assim que o jogador faz sua jogada, ele compra cartas para sempre ficar com 5 cartas na mão ao final do seu turno. O jogo acontece em sentido horário, vezes o número 2. Ele já vai fazer a ação de baixar uma dupla de doces usando o descarte. Então, pamonha com queijo, 2 cartas do mesmo doce. Compra uma para repor. E como ele usou o descarte, abrimos uma nova carta para o descarte não ficar vazio. O número 3 vai baixar cartas também só de sua mão, porém, ele vai baixar uma carta utilizando o coringa. Eu falei que são sempre duplas de cartas com o mesmo doce, mas o coringa, que é o café ou então o chá, substitui qualquer doce. Então aqui, bolo de cenoura com chocolate e o chá. O coringa deve ser sempre colocado por baixo para que os outros jogadores vejam que doce está por cima. Usou 2 cartas, compra 2, ficando sempre com 5 na mão. Volta para o número 1 e ele vai baixar agora de sua mão 2 cartas de bolo red velvet.
A partir do segundo montinho, e isso vai acontecer com todos os outros, o jogador deve colocar seus doces cruzando os de baixo, pois sempre o monte de cima é que está participando das ações com os outros jogadores. Então aqui, cruzou, compra 2 cartas, completando as 5 e passa a vez. Esse jogador agora vai fazer uma ação de roubo. Repare que ele até tem 2 cartas bolo Red Velvet que ele poderia baixar aqui, mas ele quer tentar roubar este Red Velvet do número 1. Para roubar, eu tenho que baixar uma carta do mesmo doce ou uma carta coringa. Ele vai baixar uma carta do mesmo doce e vai falar: quero roubar seu bolo Red Velvet. Quem está sendo roubado tem o direito de se defender, usando também a carta do próprio doce ou usando um coringa. Aqui, ele vai usar o coringa e vai falar: não vai roubar, não. O atacante continua e fala: vou roubar sim, eu quero seu bolo Red Velvet, baixando novamente uma carta do mesmo doce. Infelizmente, o número 1 não tem mais como se defender e vai falar: ok, pode roubar. As cartas que foram utilizadas para o roubo e o monte, o alvo do roubo, são recolhidas. Se tiver coringa, coloca por baixo e são colocadas cruzadas na frente do jogador que ganhou. Como neste embate os 2 jogadores perderam cartas, sempre quem estava na defesa que foi atacado é que completa a sua mão primeiro. Compra 2 cartas, esse aqui também compra 2 cartas e passa a vez. Uma outra ação possível é usar essa carta especial aqui que chama dividir a conta. Repare que ela tem aqui como se fosse a conta, inclusive um QR Code. Onde será que esse QR Code vai nos levar? O jogador vai usar essa carta neste monte que está grande, vai falar assim: quero dividir a conta. Ao colocar essa carta, ele pega o monte de cima do jogador que ele está usando para dividir a conta e vai distribuir as cartas, sem tirar de ordem, distribuindo todas, uma a uma, sempre começando com ele. Então aqui, um para ele, um para este, outro para ele e outro para este. As cartas que foram distribuídas devem ser colocadas debaixo do primeiro monte de cada jogador e ficam protegidas para sempre, pois o primeiro monte nunca pode ser roubado. E esta carta aqui que foi usada simplesmente sai do jogo. 4 cartas, compra uma para completar 5. Passa a vez. Quando o jogador não tem o que fazer ou estrategicamente escolhe não fazer nada naquela rodada, ele é obrigado a descartar uma carta. Então, por exemplo, esse aqui vai se livrar da panacota que vale só 10 pontos. E vai comprar uma carta passando sua vez. O número 3 agora vai usar a última carta que não falamos dela ainda, que é Estamos Fechado. Cannoli é um doce valioso, então ele vai pegar sua carta Estamos Fechado e proteger. Quando essa carta está por cima deste monte, este monte está protegido, ninguém poderá roubá-lo. Compra uma carta, 5, passa a vez. E o que vai acontecer na próxima rodada é que esse jogador número 3 vai criar outro monte cruzado aqui. Mas daqui para baixo, todas as cartas dele estão protegidas. Já deu para perceber como o jogo funciona. Ou baixamos 2 cartas de nossa mão do mesmo doce, ou com o doce e um coringa. O coringa sempre colocado por baixo e colocamos aqui no nosso monte, sempre cruzando. Ou pegamos uma carta da nossa mão e colocamos com ela uma duplinha com a carta que está no topo do descarte. Colocamos aqui cruzado. Ou usamos uma carta do mesmo doce ou coringa para roubar uma das cartas do topo do adversário. E ele pode se defender ou com o mesmo doce ou com o coringa. Eu posso continuar atacando, ele pode continuar se defendendo. No final do embate, o jogador que ganhou vai pegar todas as cartas que foram usadas na batalha, mais as cartas do doce que estava sendo cobiçado, colocar tudo junto, cruzando em cima do seu monte. Para repor as mãos, primeiro a defesa compra as cartas necessárias, depois o ataque. Temos a carta Dividir a Conta, que colocamos na frente do monte de alguém e vamos distribuir as cartas, começando pela gente e seguindo em sentido horário. E a última, Estamos Fechados, que vai proteger seu monte. E quando é que esse jogo acaba? Assim que todas as cartas aqui do monte forem utilizadas, os jogadores continuam jogando com as cartas que estão na sua mão. E durante esse processo, alguns jogadores podem terminar com as cartas na sua mão antes dos outros. Não tem problema. O monte dele continua podendo ser roubado. Por exemplo, o número 1 aqui, pudim de leite condensado. Apresenta, esse não tem como se defender. O monte é roubado e colocado aqui, cruzadinho. Vez agora do número 2.
Ele tem aqui o Panna Cotta, que ele consegue recolher. E a última carta dele, Banoff, ele descarta. As mãos estão vazias, é hora de começar a pontuar. Somamos todos os valores que estão aqui na face das cartas. Então, esse jogador aqui, 50 pontos aqui, mais 50, 100. Aqui, mais 50, 150. Se fossem só essas cartas, ele teria 150 pontos. E este aqui teria quanto? 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 125, 145, 160, 175, 205, 225, se eu não errei as contas. E por último, este aqui, as cartas especiais, aquela de dividir a conta. E esta aqui, estamos fechados, não tem valor algum. Então, esse jogador teria 50, 70, 100, 140, 155. No final, ganha aquele que tiver a maior pontuação. Mas podemos encerrar o jogo de duas maneiras, nessa partida rápida. Quem tem mais pontos ganha, ou então a melhor de 3 cafés. Jogamos 3 partidas e vamos anotando os pontos. E no final das 3, quem tiver a maior quantidade de pontos, vence o jogo. Agora que você já conhece os componentes e as regras, que tal apoiar Café da Tarde lá no Meeple Starter? Junte-se a nós nessa doce aventura e garanta seu lugar na mesa. Nos vemos em breve, divirta-se e tchau!